Olá, cursista. A gente vai começar aqui falando aqui alguns gráficos que tem disponíveis na estatística. O gráfico aqui que a gente tem hoje é o gráfico de barra. Ele é barra porque ele está na horizontal, certo? No eixo X a gente tem as respectivas quantidades e no eixo Y a gente tem a variável de classificação. Nesse caso aqui é nominal, ou seja, estudantes que não trabalham, estudantes não relacionados, parcialmente relacionados e completamente relacionados. Aqui tem um título, vocês podem colocar título. Esse gráfico vai ser ensinado no R, como se faz. Então o detalhe dele chama-se barra porque está na horizontal. Vamos aqui para o próximo. A gente chama de colunas, por quê? Porque o desenho do gráfico, o design dele está na forma vertical, então a gente chama de coluna. Então não confunda barras, que é horizontal, e coluna, que é vertical. Então aqui a gente tem, mais uma vez, inverte. Aqui a gente tem, no eixo X a gente tem a variável nominal, e no eixo Y a gente tem a variável quantitativa. Na verdade não é a variável, é simplesmente a quantidade de cada variável aqui que a gente está estudando, certo? Próximo gráfico. A gente tem aqui um gráfico categorizado porque ele consegue colocar duas informações, certo? Referente a uma mesma situação, ou seja, alunos que usam transporte coletivo e transporte próprio em verde e coletivo em rosa. E aqui são as regiões que eles são de origem, então Maringá, fora do estado do Paraná, e outro estado, outra cidade no Paraná, certo? Então categorizado. Próximo gráfico, a gente tem um gráfico de setores, mais conhecido como pizza, certo? A gente consegue perceber aqui que cada região a gente pode colocar a cor ou simplesmente nomear essas regiões aqui, ó, tá? Próximo gráfico, a gente tem um gráfico do tipo linhas. Esse gráfico ele é muito conhecido, certo? No eixo X a gente tem os anos, no eixo Y a gente tem a quantidade de alunos em cada ano, certo? A gente vai ensinar a fazer esse gráfico no R, não se preocupe. Próximo gráfico, gráfico de bastão, que só porque ele leva esse traço aqui em um ponto, lembre-se, ele não tem linha seguindo ele, certo? Então, só porque ele tem esse traço aqui na vertical, ele leva o nome de bastão. Mais uma vez, a variável, número de irmãos e a quantidade, certo? Próximo, a gente tem um histograma, a gente vai ter uma aula só sobre esse gráfico. Não confunda esse gráfico com um gráfico de colunas, tá? O histograma vai ser um estudo especial da estatística. Mais à frente a gente vai ver o histograma. Então, nós temos as ogivas, que são gráficos acumulativos, ou seja, nós temos aqui pessoas com igual ou inferior a 18 anos de idade, 0. Pessoas com idade igual ou inferior a 22, eu tenho aqui em torno de 11. Pessoas com idade de 26 para baixo, menores que 26 anos, então eu tenho aqui em torno de 17 pessoas. Pessoas com 30 anos para baixo, em torno de 19. 34 anos, 20 pessoas estão abaixo dessa idade, igual ou inferior à idade. 38 pessoas têm a idade de 38 anos, eu tenho em aproximadamente 21 pessoas para baixo, hein? Então eu tenho 38, 37, 36 até chegar em 18. 42 anos eu tenho em torno de 22 pessoas para baixo, então esse é um gráfico acumulativo. Então esses são os principais gráficos que nós faremos, todos esses gráficos no R. Não se preocupe, você não terá prejuízo algum. Todos esses gráficos serão replicados no R.